A Bíblia diz que vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então eu vou chamar algumas pessoas aqui em cima. John, você poderia subir com Randy e Pen e Katie. Você poderia subir com Denton e Gabby, Crystal e Pablo. Deixe-me compartilhar isso. Nós vamos ficar aqui. Deixe-me compartilhar isso. John, você poderia pegar o microfone e vou falar com vocês primeiro. Sempre que eu estou dando uma palavra de sabedoria ou de conhecimento ou uma profecia, se você ouvir isso e você pensar, eu gostaria de ter sido na minha vida. Lembre-se de que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. E você pega isto e diz, isso é para mim. A mesma coisa se você ouvir falar de um milagre na vida de outra pessoa. Então, você toma posse disso. E houve vários níveis diferentes de milagres que foram trazidos para mim na semana passada. E eu disse, bem, vamos compartilhar essas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa... John, compartilhe o que... O Randy, compartilhem... Vocês conhecem o Randy? Agora, eu vou contar para vocês. Alguns meses atrás, parecia que o Randy, no natural, ele não iria sobreviver. E, fisicamente, na saúde, ele não iria conseguir. Mas compartilhe o que aconteceu. Pastor, deixe-me dizer, Randy tem sido parte, ele é voluntário. Sim. O Randy faz parte deste ministério há o quê? 14 anos agora, Randy? 13, 14? 13 anos sendo nosso diácono, ele tem sido um líder. Se você fala sobre o culto, ele está aqui todos os domingos, todas as quartas. Verdade. Este homem tem sido uma verdadeira bênção. Randy, compartilhe o que o senhor fez por você nos últimos meses. Bem, muitos de vocês não sabem, mas eu abençoo e oro pela igreja que todos tenham boa saúde. E eu passei nos últimos 2 anos por falência do fígado e tem sido uma longa e difícil jornada, mas Deus tem estado lá por mim. Eu acreditei nele, confiei nele. A pastora Tiz e o pastor Larry também deu boas palavras. Eu não conseguiria passar por isso sem a igreja e a minha família. Eles têm sido fortes comigo. Mas em dezembro nós recebemos a ligação. Há um novo órgão para você. Nós levantamos 4 da manhã, fomos para o hospital e chegamos lá, fizemos uma cirurgia no dia seguinte e tem sido um processo de restauração desde então. Uma coisa que o John me disse, e conversando com o pastor, um dos milagres foi que eu recebi a ligação no último dia do Hanukkah. Sim, Isso uma é maravilhoso. bênção disfarçada. E cada dia eu estou ficando mais forte e mais forte. Eu já sou capaz de andar e houve um período de tempo em que eu não conseguia andar. Eu não tinha força nas minhas pernas e eles me enviaram para uma reabilitação e aquelas pessoas foram milagrosas e eu compartilhei a palavra de Amém. Deus todos os dias, com todos os que eu podia, e todos eles acreditaram no Senhor. E eu simplesmente não sei o que mais dizer, além de que esta igreja, este ministério, tem sido um instrumento de mudança em minha vida nos últimos 12 a 14 anos. E eu agradeço à pastora Tiz e ao pastor Larry por tudo o que eles fazem. E eu amo servir nesta igreja. Passe um pouco para ela, porque a esposa também passou por tudo. Bem, eu quero dar a Deus toda a glória e honra também. Tomei cada dia como uma oportunidade de compartilhar sobre Deus com todo mundo e sinto que passamos por esta jornada por um propósito específico. Não foi apenas sobre nós. E há muitas outras pessoas lá fora esperando por seus milagres e quero ver cada uma delas receber seus milagres. E tentei guiá-las através de livros e através de testemunhos do que passamos com Deus, que mandou tantos anjos e Ele enviou tantos guerreiros de oração. E eu quero dizer a todos vocês, obrigada por tantas orações. E tem sido uma grande jornada com Deus e Ele ainda é quem opera milagres. Pessoal, foi realmente um milagre que salvou vidas. Isto é incrível. Amém. Isto é incrível. Pessoal, obrigado. Amém. E o melhor ainda está por vir. Agora volte para a diaconia. Vamos ouvir esse pessoal aqui. Katie, John, você tem o microfone? Deixa eu contar a vocês sobre o nosso maior milagre. Quando Pablo e eu começamos a tentar ter um bebê em
2021, nós tentamos por 2 anos e não estava acontecendo. E então, o nosso médico nos encaminhou para um dos melhores especialistas em fertilidade no norte do Texas. Ele era tão bom que o chamavam de médico dos bebês. As porcentagens dele eram muito altas. Nós estávamos esperançosos e resolvemos orar sobre isso. Então, nós demos um passo de fé e nós passamos a maior parte de 2022 fazendo todos os tipos de tratamentos. E no final de tudo isso, nós tentamos quase tudo exceto a FIV. E o médico um dia veio até nós e disse: pessoal, eu sinto muito, mas não vai acontecer. O seu corpo não está acontecendo. Ficamos arrasados e... Então, em outubro de 2022, Pablo e eu entramos em um acordo e dissemos: quer saber, vamos deixar isso nas mãos de Deus. Vamos dar um passo para trás. Os hormônios injetados no meu corpo eram tão fortes que meu peso estava sendo afetado. Eu estava emocionalmente abalada. E então ele disse: quer saber? Vamos dar um passo para trás e passar o fim de ano e vamos tentar retomar isso em janeiro. E eu disse: ok. Eu estava arrasada, mas eu disse: tudo bem, vamos fazer isso. E em janeiro de 2023, aconteceu. Eu vou deixar o Pablo, meu marido, contar a segunda parte do nosso milagre. Então, em janeiro, nós descobrimos a gravidez. Mas o milagre não para por aí. Nós, depois de descobrirmos, todas essas preocupações e perguntas começaram a surgir. E se algo der errado, se algo não sair como planejado? E ainda naquele primeiro mês, Deus pôs uma palavra no meu coração e Ele simplesmente disse: tudo o que eu faço é perfeito. E desde aquele momento até o dia do parto, tudo correu perfeito. Tudo, cada visita ao médico, cada notícia que recebemos era boa. Então chegou o dia do parto e era para ser um parto normal. E, depois de muitas horas de trabalho de parto, nós acabamos tendo que passar por uma cesariana. Houve flutuações com a frequência cardíaca durante o nascimento e nós não sabíamos o que estava acontecendo e nós acabamos fazendo a cesárea. Mas aconteceu que, nesse momento, eu fiquei arrasado porque eu pensei: Deus, você me disse que tudo seria perfeito, o que aconteceu? E no dia seguinte, 2 dias depois, nós conversamos com o médico e, na hora que eles estavam realizando a cirurgia e o bebê saiu, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele 2 vezes. Então, toda vez que o bebê estava sendo empurrado para fora, ele estava sendo estrangulado e a frequência cardíaca acelerava. E nesse momento, Deus me disse novamente: tudo o que eu faço ainda é perfeito. Pode não parecer ser do jeito que você queria, mas eu ainda sou perfeito. É isso mesmo. Mas uma das partes mais legais e que eu amei é que, sabe, Deus colocou no seu coração que isso aconteceria de uma forma natural. E, às vezes, Deus nos dá métodos alternativos. E graças a Deus pela medicina moderna e pela FIV, quer dizer, para algumas pessoas esta é a única opção. Mas, mesmo que isso tenha sido apresentado a você como realmente o último recurso e que era a sua última esperança, vocês escolheram ainda, sabe, colocar sua esperança e confiança em Deus. Vocês disseram: não, nós ainda acreditamos que Deus vai fazer isso de uma forma natural. Então, aconteceu de uma maneira natural. Assim que vocês colocaram isso nas mãos de Deus, isso aconteceu. Então, Ele tá aqui! Ele está aqui! Sabe, eu vou compartilhar algo que provavelmente, sabe, a ti sempre disse. Por que você compartilha isso? Mas nós realmente sempre tivemos um dom para orar por pessoas que não podiam ter bebês e as moças tinham bebês. E na nossa primeira igreja em Santa Fé, no Novo México, havia uma senhora que uma das filhas dela não podia ter bebês. E depois de 4, o marido dela disse: você poderia vir e remover essa bênção, por favor? Bem, nós já temos o suficiente. Mas muitas das nossas crianças na nossa primeira igreja eram das ruas, elas eram das gangues, e nós vimos 6.000 crianças serem salvas em 3 anos, porque nós fizemos tudo, nós fazíamos tudo. Evangelismos de rua e mais evangelismo, e muitas das nossas crianças eram das gangues e coisas assim. E então havia um moço que era um oficial da liberdade condicional pelo Colorado e Novo México e Arizona, e ele viu os nossos
jovens nas ruas, testemunhando para as pessoas. E reconheceu alguns daqueles jovens que estavam, sabe, sempre na prisão e coisas assim. E ele foi e contatou um jornal, e o jornal veio nos entrevistar, sabe? Esta era a nossa primeira igreja, e sabe, por que as crianças estão fora das gangues e tudo isso? E houve uma menina que estava contando a história de como ela era de uma gangue, depois se casou, sabe, isso e aquilo, e então ela terminou dizendo, e ela não podia ter filhos, mas ela não estava explicando bem, e ela disse, se não fosse o pastor Larry, eu nunca teria engravidado. E eu disse, espere, deixa-me explicar essa história, deixa eu explicar essa história. E então, sabe, quando você pensa sobre isso e você olha para isso, talvez você conheça alguém que precisa ter um filho. E esse casal, eles tentaram muito e eles eram, sabe, e então, eu não sei se você entendeu tudo que o Pablo está dizendo, de que toda vez que ele empurrava, os batimentos cardíacos do bebê ficava... E Sim. eles não conseguiam entender o porquê de tudo aquilo. Então eles vieram e disseram, nós temos que fazer a cesárea. E o cordão estava 2 vezes, certo? 2 vezes em torno do pescoço do bebê. E veja o resultado desse milagre. Eu sei. Glória a Deus. Sim, eu não quero tomar muito do seu tempo, mas quando você estava contando a história sobre esse casal aqui e bem aqui, Sim. e sabe, quando eles chegaram aqui, Arvin, e vocês não podiam ter um bebê, vocês vieram até nós e disseram, vocês podem orar. Quer dizer, eu me lembro daquele dia muito especificamente. Então, o que aconteceu? Adivinha quem está grávida? E então, novamente, adivinha? Levantem, meninos. Levantem-se, Vamos, meninos, levantem. levantem-se. Você também, papai. Amém. Não estamos brincando. Amém. Então, nós temos engravidado pessoas há muito tempo. Eu sei. É assim que eu sou, pessoal. Me perdoem. Está aqui outro ótimo testemunho. Tis, vá em frente, por favor. Tudo bem. Ok. Então, eu acho que para nós tudo começou no ano passado. Nós tivemos um aborto espontâneo e foi muito inesperado. Depois de ter realmente ótima primeira gravidez. Você nunca espera que isso aconteça, sabe? Então, o diabo estava realmente tentando abalar a nossa fé, sabe? Então, quando eu engravidei desta vez, foi uma batalha todos os dias na minha mente, Sim, sabe? certo. Vai ficar tudo bem, declarando todos os dias. Está tudo bem, não vai acontecer nada. E aí eu fiz a ultrassonografia de anatomia, onde eles verificam se o bebê tá crescendo bem, se tudo tá certo, no tamanho e no lugar certo. E então o médico chegou e disse, bem, o bebê tá ótimo, mas a sua placenta, você tem uma placenta prévia, que é quando a placenta tá no lugar errado e está basicamente bloqueando a passagem para um parto natural. E também poderia levar a um repouso total, porque a placenta poderia se romper e, obviamente, complicar as coisas para mim e para o bebê. Então, eu pensei assim, uau, sabe, mais um! Tudo bem, vamos ficar na fé. E eu decidi declarar todos os dias, placenta, você não tem escolha, você tem que se mover em nome de Jesus. E é isso. Isso mesmo. E eu acho foi o primeiro dia que o pastor pregou sobre como orar. Eu acho que foi naquele domingo Sim. que eu decidi. Eu pensei assim, sabe? Depois do culto, eu vou pedir pra ele vir e orar por mim e crer comigo. Amém. E a Katie se juntou a nós e a pastora Lídia também. E nós apenas oramos e eu disse, eu vou testemunhar sobre isso. E um mês depois eu fui a uma consulta médica novamente, fiz um ultrassom e, sabe, eu tava super nervosa. Só uma coisa que foi realmente interessante. No dia anterior, eu tava lavando as roupas e Deus me lembrou que o dia que eu tive aquele aborto espontâneo era a mesma data prevista do parto. Uou. Uau! Sabe, eu disse, Uau. ok, Deus, você é o Deus que restitui e devolve tudo. Vai ficar bem Isso amanhã. mesmo. E Isso mesmo. a médica chegou e ela disse rapidamente, tá tudo certo, blá, blá, blá. E eu perguntei, a placenta se moveu? Sim, voltou pro lugar, tá tudo resolvido, Voltou de pro volta lugar. ao normal. E eu fiz, uau! Eu disse, obrigada, Jesus. E ela disse, sim, suas Amém. orações foram respondidas. E eu disse, sim, Sim, então, é claro que elas obrigada por foram. estarem comigo. Amém. Ah. Glórias Dê uma a salva de Deus. palmas ao Amém. Senhor. Bom trabalho, pessoal. Denton, você quer falar alguma coisa? Fale obrigado. algo. Então, pra mim é a mesma coisa, é apenas a mentalidade de sair de, sabe, de uma luta e ir pra outra, mas sabendo que toda vez que Deus te dá apoio,
Não importa o que está acontecendo, isso é uma coisa que pregamos Amém. na equipe de louvor o tempo todo. Não importa o que você está passando, o que está acontecendo ou com quem está acontecendo. Deus está te apoiando Sim, todas as verdade. vezes. E para mim Amém. foi emocionante chegar em casa naquele dia e ouvir dela chegando perto de mim e dizendo: "Oh, adivinha só". E eu disse: "O quê? Está tudo normal?". E eu pensei: Amém. "Está tudo Amém. normal, então amém". Incrível, pessoal. Dê uma salva de palmas ao Amém. Senhor. Obrigado, Bom trabalho, Pablo. gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Louvado seja Deus. Amém. Deus não é bom? Eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias e eu vou pregar uma mensagem mais curta esta manhã, mas eu quis trazer esses testemunhos porque, sabe, em hebraico antigo, sempre que você ouve e vê de um milagre na vida de outra pessoa, o que significa? Que você é o próximo e, meu irmão, tome posse disso. Porque quando parece que é impossível, todos os 3 casais aqui estavam no impossível, no natural. Mas com Deus nada é impossível. E é o bom prazer do nosso Pai te dar o reino e te abençoar. Nós temos falado nas últimas semanas e vamos ter que fazer uma pausa por causa do mês da história negra e das coisas que temos na próxima semana com Israel e depois com a chegada do Fred. Mas temos falado sobre a oração do Senhor. E rapidamente, só para recapitular tudo, Jesus estava andando com os discípulos e eles disseram: Senhor, nos ensine como orar. E eu disse várias vezes, isso é uma coisa muito judaica, onde eles chegam para o rabino e diziam: Rabi, quando você ora, milagres acontecem, nos ensine como orar. E assim o Senhor disse: quando você orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós louvamos a Ele, nós entramos em seus portões com louvor e ações de graças. Mas então ele disse: diga isso como se você tivesse a autoridade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a tua vontade. E sabe, só para enfatizar o que nós vimos aqui, eu já vi as pessoas dizerem: Senhor, me cure se for da tua vontade, ou faça isso se for da tua vontade. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, certo? Precisamos saber qual é a vontade de Deus. E na Bíblia diz: amados, eu gostaria acima de todas as coisas que vocês prosperem e tenham saúde. Agora, eu não vou ser capaz de entrar em tudo isso hoje. Mas a palavra saúde significa que é mais do que apenas, sim, Deus fará um milagre com uma cura, mas se você vive nisso, no estado de paz e alegria e felicidade, você vive nisso. E a palavra de Deus diz: acima de todas as coisas, eu quero que você aproveite a vida. Eu não quero que você acorde e fique preocupado com o que o diabo vai fazer com você hoje. Eu quero que você ande nesta paz e eu quero que você ande nesta alegria. Mas o que eu quero falar hoje é: Deus diz, eu quero que você ande na prosperidade. Então vamos falar hoje sobre a prosperidade de Deus. Ele diz: quando você orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você amarra o diabo, você libera a bênção de Deus, mas ouça o que ele diz, porque eu vou te contar depois de quase 50 anos de ministério, 99,99999% dos cristãos não fazem isso do que eu vou falar. Eles disseram: nos ensinem como orar. Quando você orar, diga: Pai, santificado seja, eu te louvo, o teu nome está acima de todo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, me escute. Se você não orou assim ou algo parecido com isso ontem, Deus tinha uma provisão para você ontem e você perdeu. Você não recebeu isso. Dê para mim o pão nosso de cada dia. Quando Israel estava saindo do Egito, eles tinham que sair todos os dias para coletar o maná e a provisão do céu. Agora, nós vamos entrar nisso em mais detalhes, mas eu quero passar por isso e estabelecer o alicerce. Agora, não tem que dizer exatamente o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas todos os dias você precisa se levantar e louvar e agradecer a Ele, bater o pé e amarrar o diabo, liberando a bênção e dizer: Senhor, abra as portas para mim, da minha provisão, porque hoje Deus tem... Agora, você pode não ver isso hoje,
Mas Deus tem a liberação da provisão sobrenatural dele em todas as nossas vidas. Agora, nós podemos ver isso também amanhã, ou nós vamos ver isso na próxima semana, mas se não orarmos assim, Deus é muito como eu vou dizer isso? Claro e simples. Você não tem por que, assim, todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, isto pode significar que daqui a um mês ele abra um novo emprego, ou seu chefe vem e lhe dá um aumento, ou você tem alguma ideia nova que traz finanças novas para a sua vida. Mas o que você tem que entender é que todos os dias Deus tem certas provisões prontas para serem liberadas em sua vida. E é por isso que Jesus disse, quando você orar, diga o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, a primeira coisa, e eu não tenho muito tempo esta manhã, a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos quebrar a maldição da pobreza e o do não suficiente. Precisamos quebrar essa maldição. Agora, esta maldição da pobreza e do não suficiente podem vir de muitas maneiras. Mas a principal maneira que ela vem na vida do cristão é através da igreja. Quando eu fui salvo, me disseram que ou você é um construtor do reino, ou que você é um mero habitante da cidade. O que significava era que se você desejasse viver em uma bela casa, você não era um construtor do reino. Se você desejasse dirigir um bom carro, você não era um construtor do reino. Você era mundano se desejasse essas coisas. Agora, ao mesmo tempo, o grupo com o qual eu estava queria que nós dessemos 10, 20, 30% para eles. E nós descobrimos mais tarde que eles tinham casas em todo o mundo. Mas nos ensinaram, através da religião, que desejar dinheiro é ruim. Olhe para mim agora. Eu não estou dizendo isso para receber oferta. E, na verdade, se você estiver assistindo, nós não recebemos ofertas aqui. Porque não cabe a mim te convencer a ofertar. Você tem que entender que quando você semeia uma semente, ele é o Senhor da colheita. E quando você oferta, ele devolve boa medida. Agora, sabe, a maioria dos pastores da minha idade estão querendo se aposentar. E eu posso te dizer a razão número 1 deles quererem se aposentar? É porque te desgasta ficar 20, 30, 40, 50 anos pedindo ofertas. E então eu decidi que eu não vou mais fazer isso. Agora, se você quiser ser abençoado, você tem que plantar uma semente para ter uma colheita, certo? Mas eu não estou ensinando isso a fim de te forçar a fazer uma oferta. O problema com a mensagem da prosperidade é que parece que os únicos que estão prosperando são os pregadores da prosperidade. Bem, é hora de sair do púlpito e ir para os bancos. E uma maneira de fazer isso é, número 1, nós temos que quebrar a maldição. A maldição religiosa, a maldição espiritual da pobreza. Se o dinheiro fosse ruim, eu disse isso 1000 vezes. Se o dinheiro fosse ruim, Satanás estaria esperando no estacionamento, entregando dinheiro para você, para que você possa tropeçar. A Bíblia não diz que dinheiro é ruim. A Bíblia diz o amor ao dinheiro. O que isso significa é amar ao dinheiro mais do que amar a Deus, ou amar ao próximo, ou amar os seus amigos. O dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é um amplificador. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro vai amplificar as coisas ruins que você está fazendo. Se você é uma pessoa santa, o dinheiro vai amplificar as coisas santas que você está fazendo. Então, a primeira coisa, a fim de ter esta profecia do fim dos tempos, é entender que o dinheiro é uma coisa boa. Eu preciso de um amém melhor. Agora, sabe, eu estava me preparando esta manhã e eu já estava com a mensagem pronta. E a Tis disse, você ouviu o que está no noticiário? E eu disse, não. E ela disse, o governo Biden acabou de aprovar um projeto de lei para dar a todos os imigrantes ilegais que chegam aqui 53 milhões de dólares em um cartão de crédito, e então este cartão de crédito pode ser renovável. Bem, porque as pessoas que não pertencem ao nosso país estão sendo cuidadas
pelo seu e o meu dinheiro de impostos. Quando há pessoas como nós que estamos trabalhando duro, e por que esse dinheiro não chega nas suas mãos? E quando a Tis me disse isso, eu pensei, nunca foi tão verdadeiro que a profecia do fim dos tempos de que a riqueza dos ímpios vai ser colocada nas mãos dos justos. Amém? Então deixe-me passar por isso rapidamente. Eu vou entrar nisso mais em detalhes, porque eu realmente queria ensinar sobre isso. Porque, sabe, a Tis e eu nunca deixamos de dizimar, sabe? Por anos e 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 anos, nunca deixamos de dizimar. Nunca deixamos de ofertar para missões, nunca deixamos de ofertar, mas nós nunca vimos nenhuma prosperidade. E a razão pela qual nós nunca vimos nenhuma prosperidade é porque nós fomos ensinados que prosperidade é ruim, e que prosperidade vai fazer você cair, que prosperidade vai fazer você se esquecer de servir a Deus. Me deixe perguntar algo. Se Deus dobrar a sua renda entre agora e o próximo ano, quantos aqui continuarão servindo a Deus? Tudo bem, nós fizemos uma aliança, certo? Então, nós não vamos tropeçar na prosperidade. Nós realmente seremos capazes de fazer mais na prosperidade. Então vamos olhar para isso rapidamente. Para matar a maldição do ensino religioso de que a pobreza é um sinônimo de espiritualidade. Vamos olhar para os discípulos. Bem, uma das coisas que nós ouvimos o tempo todo eu ouvi o tempo todo, foi que Jesus era pobre. Jesus nunca foi pobre. Eu olho para quando Jesus estava ministrando, e havia uma multidão de milhares de pessoas. E os discípulos vieram a Jesus e eles disseram, Senhor, é meio-dia. E eles precisavam se alimentar. E Jesus disse, então alimente eles. Agora, imagine isso. Havia milhares e milhares e milhares de pessoas. E eles chegaram em Jesus e dizem, Senhor, é meio-dia. E eles ficaram a manhã toda. Eles estão com fome, precisam comer. E Jesus disse, vamos alimentá-los. Qual foi a resposta deles? Eles não tinham cartão de crédito. Eles não tinham um plástico mágico. Eles disseram, nós deveríamos ir e comprar para eles. Em outras palavras, só em seus bolsos, eles tinham dinheiro suficiente para comprar almoço para milhares de pessoas. Agora, eu não sei quanto dinheiro eu não carrego quando eu estou aqui em cima, mas eu não tenho dinheiro suficiente no meu bolso para alimentar milhares de pessoas para um almoço. Mas os discípulos de Jesus, eles tinham o suficiente só nos bolsos. Vamos lá, pessoal, me ajudem. Eles tinham o suficiente nos bolsos para alimentar milhares de pessoas para o almoço. E se aqueles judeus eram parecidos com alguns cristãos que eu conheço, e eles ouviram que teriam um almoço grátis, eles iriam comprar tudo em dobro. Jesus disse, vá alimentá-los. Eles disseram, nós devemos ir e comprar. Agora, sabe, quando eu fui salvo e eu fui ensinado na mentalidade da pobreza, quando eu ouvi essa escritura, eu ouvi de um de nossos pastores dizer, bem, o que eles realmente fizeram foi que eles pegaram os pães e peixes do almoço daquele garotinho. Sabe, nós não estamos falando de caminhões carregados de peixes, caminhões carregados de pão, estamos falando de um garotinho carregando seu almoço. E então eles disseram, bem, Deus realmente não multiplicou aquilo. Todo mundo foi educado e não queria constranger o rabino, então todo mundo deu só uma beliscadinha. Bem, se você não consegue dar 5 ou 10 mil beliscadinhas, não importa o quão pouco seja. Não é incrível o quanto o diabo quer que você seja pobre? Sabe por quê? Porque o dinheiro responde todas as coisas. O dinheiro responde todas as coisas. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.